Shalom, pessoal. Espero que você esteja bem, esteja feliz. Nós estamos compartilhando com você a leitura do livro Dízimos e Ofertas São para Hoje, livro escrito por Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiro. Esse é o nosso último capítulo, intitulado Jesus e os Falsos Líderes Religiosos. Este capítulo foi escrito por Arival Dias Casimiro. Li uma história muito interessante com o seguinte título: Como ser ético e trapaceiro ao mesmo tempo. Numa pequena cidade dos Estados Unidos havia uma igreja bem tradicional e uma fábrica de cerveja. O pastor não poupava ataques à cervejaria em suas pregações. Por motivos pouco esclarecidos, a fábrica resolveu fazer uma doação de $150 mil para a igreja, gerando um grande tumulto na cidade. Os membros mais conservadores denunciaram a referida oferta como um suborno satânico que não poderia ser aceito. Passada a exaltação dos primeiros dias, acalmados os ânimos, os mais ponderados começaram a analisar os benefícios que aquele dinheiro poderia trazer às instalações da igreja e, consequentemente, para toda a comunidade, como a reforma do salão de festas, por exemplo. Reuniu-se então a igreja em assembleia para uma tomada de decisão. Depois de muita discussão, a proposta foi aceita e registrou-se o seguinte no livro de Atas: por maioria de votos, resolveu-se aceitar a doação de $150 mil feita pela cervejaria, na firme convicção de que o diabo ficará furioso quando souber que o seu dinheiro vai ser usado para a glória de Deus. Essa história nos revela que a ética religiosa algumas vezes é muito frágil diante do poder sedutor do dinheiro. Mas pior que isso é a hipocrisia de tentar esconder o pecado da avareza com legalidade e piedade aparentes. O povo de Deus sempre foi alvo de falsos profetas e de suas falsas profecias. Jeremias 23, do 16 a 27. Dos falsos mestres e dos falsos ensinos. 1 Timóteo 1, do 3 ao 7. Dos falsos cristos e dos seus falsos sinais e prodígios, Mateus 24, 24. Dos falsos apóstolos e falsos irmãos, que suas falsas identidades espirituais, 2 Coríntios 11, 13, Gálatas 2, 4. A Bíblia nos garante 3 verdades sobre eles. Eles existirão até a segunda vinda de Cristo, quando serão definitivamente julgados, Mateus 13, os versos 30 e 49. Eles enganarão a muitos, exceto os eleitos, Marcos 13, 22. Eles poderão ser identificados e vencidos pelos verdadeiros crentes, Mateus 7, os versos 15 a 20. 1 João 4, 14. Mateus é o evangelho dos discursos. O capítulo 23 é o discurso que Jesus faz contra os líderes religiosos da sua época. É a última mensagem pública de Jesus. Ele falou às multidões e aos seus discípulos. O principal propósito desse discurso é confrontar o falso líder espiritual e a sua prática religiosa. O perfil do falso líder religioso. A narrativa começa: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, verso 1. Trata-se de um discurso coeso e ininterrupto proferido por Jesus. O propósito é denunciar publicamente os pecados praticados pelos fariseus. Usurpam a autoridade espiritual. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, verso 2. Não há registro bíblico de que Deus tenha dado autoridade a este grupo. Eles se assentaram e não foram sentados. A origem dos fariseus vem de Esdras, com a criação da sinagoga.
Era um partido político-religioso constituído por negociantes da classe média. Eles se consideravam mais santos que outros pecadores. Lucas 15, versos 1 e 2. A palavra fariseu vem do termo hebraico que significa separar. É uma das principais características dos falsos profetas. Deus os acusa dizendo: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Jeremias 23, verso 21. São profetas por conta própria. Eles não foram vocacionados nem enviados por Deus. Eles não ouviram a Deus, contudo falam em nome de Deus. Isso também acontece hoje no Brasil. O sujeito se auto-intitula profeta, pastor, bispo ou apóstolo e abre uma igreja. Passa a pregar e a ensinar as pessoas sem um chamado comprovado da parte de Deus. Há um movimento hoje chamado neoapostólico, que dá a alguns líderes espirituais o título de apóstolo. A questão bíblica a ser levantada é: existem apóstolos hoje como os apóstolos do Novo Testamento? Não. Foi Jesus quem usou pela primeira vez o título apóstolo, aplicando-o exclusivamente aos seus 12 discípulos, aplicando exclusivamente a esses 12 apóstolos. E no mesmo sentido a Paulo, Gálatas 1 e 2. O termo apóstolo, como enviado, foi aplicado a evangelistas e missionários, mas nunca foi da mesma forma que aos 12 e a Paulo. Os pré-requisitos para ser o apóstolo de Jesus são: primeiro, ter sido uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Atos 1, 21 e 22. Ser escolhido e chamado pelo Senhor. Marcos 3, 13 a 19. Receber poder e autoridade para realizar milagres e prodígios. 1 Coríntios 12 e verso 9, 2 Coríntios 12 e 12. Poder para dar o Espírito Santo a quem não tinha. Atos 8, 17, 19 e 6. Inspiração do Espírito Santo para escrever as Escrituras e homologar escritos inspirados. João 14, 16, 17 e 26. 2 Timóteo 3, 14 a 17, 2 Pedro 1, 19 a 21, 3 e verso 2, 15 e 16. O fechamento do cânon do Novo Testamento encerra a missão dos 12 apóstolos. A autoridade para definir e ensinar doutrinas. Os ensinos dos apóstolos, junto com os dos profetas, são os fundamentos da igreja. Atos 2:42, Efésios 2:20. Os apóstolos foram colocados em primeiro lugar na igreja. 1 Coríntios 12 e verso 28, Efésios 4 e verso 11. Eles tinham autoridade para estabelecer a ordem nas igrejas, estabelecendo ofícios, presbíteros, diáconos. Os pastores verdadeiros precisam de autoridade para ensinar e pregar a palavra, escolher, treinar, liderar pessoas, confrontar os falsos ensinos. Onde o pastor consegue essa autoridade? No caso das igrejas reformadas ou históricas, a autoridade do pastor procede de Cristo, o Supremo Pastor, Mateus 28, 18, da vocação de Deus para o ministério, a qual é reconhecida pela igreja, onde ele é preparado, ordenado e empossado para exercer o seu ofício, da sua semelhança com Cristo, caráter, atitudes, maneira de agir, vida exemplar, da competência para realizar com excelência as tarefas ministeriais, da pureza das suas motivações. Não praticam o que ensinam. Jesus diz claramente: fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem. Pois não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, 3.
Os fariseus eram extremamente zelosos em guardar os rituais externos, mas não obedeciam à lei interiormente. Eram legalistas, ritualistas, hipócritas. Eles falavam, mas não viviam o que ensinavam. Em sua segunda carta, no capítulo 2, o apóstolo Pedro orienta a igreja a enfrentar os falsos mestres. Ele descreve a conduta desses impostores espirituais. Os falsos mestres eram carnais ou escravos dos desejos corruptos da carne, verso 10. Eles praticavam todo tipo de imoralidade sexual, Gênesis 19:5, Judas, versos 6 e 8. Eram audazes e arrogantes, desprezavam e difamavam autoridades seculares e religiosas. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 11 a 17, e também Hebreus 13, 7 e 17. Blasfemos por serem irracionais e ignorantes da palavra de Deus. 2 Pedro 2,12. Adúlteros e praticantes de orgias sexuais, os versos 13 e 14. Avarentos e comerciantes da fé seguiam o exemplo de Balaão, versos 15 e 16. Como fonte sem água e nuvem seca, não podia oferecer nada de espiritual para satisfazer as pessoas, verso 17. Falsos crentes que pregavam falsos ensinos e ofereciam falsa liberdade, versos 18 e 19. A vida do líder religioso é a sua principal carta de apresentação. Como identificar os falsos profetas? Pelos seus frutos os conhecemos. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7, versos 16 a 19. Toda a natureza se reproduz segundo a sua espécie. Esse princípio se aplica no mundo espiritual. A qualidade da árvore, boa ou ruim, determinará a qualidade do fruto. O critério é que se conhece a árvore pelo fruto ou as pessoas pela sua conduta. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Eles não ensinam a Bíblia, mas oprimem o povo com ensinos humanos. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mateus 23, verso 4. Os crentes já tinham o Antigo Testamento para obedecer, mas os fariseus criaram centenas de mandamentos e tradições humanos para oprimir o povo. Eles não possuíam nenhuma sensibilidade espiritual, eram legalistas e sempre procuravam tornar a religião mais pesada. Tudo ao contrário da graça de Jesus. Mateus 11, os versos 28 a 30. Os falsos profetas enganam o povo substituindo a palavra de Deus pelas suas próprias ideias. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Jeremias 23, os versos 25 e 26. Hoje há muitas pessoas feridas e doentes em nome de Deus. São as vítimas do abuso espiritual praticado pelos impostores e bandidos religiosos. O falso pastor é inescrupuloso com as suas vítimas. Ele seduz as pessoas com palavras de bajulação, falsas promessas, vãs esperanças, faz comércio das pessoas, tirando-lhe não somente os bens, mas deixando-as falidas e desiludidas espiritualmente. É um lobo em pele de ovelha,
Deus diz que a mensagem pregada pelos falsos profetas faz o povo se esquecer dele e da sua palavra. Por isso ele ordena ao profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23, os versos 28 e 29. A palha não vivifica, não alimenta e não satisfaz. Somente a palavra de Deus regenera, nutre e liberta. Em Cristo, os mandamentos de Deus não são pesados. Fazem tudo com o objetivo de serem exaltados pelos homens. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e a primeira cadeira nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens. Mateus 23, versos 5 a 7. Eles, porém, querem aparecer pelo que fazem, pela maneira de vestir, pela ocupação dos primeiros lugares dos eventos. Eles veneram as saudações públicas e são ávidos pelos títulos acadêmicos da religião. Jesus alerta os seus discípulos sobre a obsessão pelos títulos humanos. Jesus proibiu seus discípulos de usarem o título rabino, mestre, meu magnífico. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Mateus 23, verso 8. Jesus também disse que não devemos usar o título de pai, com referência às coisas espirituais. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está no céu. Mateus 23, verso 9. E o terceiro título proibido é o de guia. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mateus 23, 10. O verdadeiro líder espiritual coloca o crente cada vez mais sob a direção de Cristo. Ele faz discípulos para Jesus e não para si mesmo. Jesus encerra a primeira parte do seu sermão dizendo: mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 11 a 12. Que exaltação mais gloriosa uma pessoa pode desejar? Ser exaltado por Deus por meio do serviço e da humildade. Provérbios 29, 23. Lucas 14, verso 11. Mateus 20, verso 26 e 27. Jesus condena os falsos líderes religiosos. Na segunda parte de Mateus 23, Jesus condena os fariseus. A palavra ai expressa sentimento de tristeza misturado com punição, piedade com juízo. Uma série de 8 ais proferidos foi profeticamente entregue por Deus contra o seu povo, com maldições da aliança. Isaías 5, do 8 ao 23, e Abacuque 2, do 6 ao 20. E a maldição de Jesus aqui se volta para os falsos líderes espirituais. A palavra que Jesus mais usa em nome deles é hipócritas, que é do grego hipócrites. Significa ator, alguém que desempenha um papel num palco. É aquela pessoa que alega ter um relacionamento com Deus, não tem, fingindo ter. E o pior, tira proveito disso, pois Jesus é implacável com eles, chamando-os de lobos, roubadores com peles de ovelhas, Mateus 7, verso 15, hipócritas, serpentes e raça de víboras. Primeiro, os falsos líderes são amaldiçoados porque impedem as pessoas de entrar no reino. Ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Os escribas e fariseus não entravam no reino de Deus e não deixavam ninguém entrar. Eles faziam tudo para impedir as pessoas de crerem em Cristo. Os falsos líderes agem assim hoje. Eles não salvam nem pregam a salvação. Eles envolvem o povo com curas, benefícios materiais, unções, campanhas de vitória, mas as pessoas não se arrependem, nem creem em Jesus Cristo. Eles estão excluídos do reino e não deixam ninguém entrar. São cegos guiando cegos, Romanos 2, versos 17 a 24. Jesus, por outro lado, quer que os seus discípulos cumpram a grande comissão, Mateus 28, os versos 18 a 20. Segundo, os falsos líderes são amaldiçoados porque exploram os mais fracos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para os justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo mais severo. Mateus 23, 14. A expressão devorais as casas das viúvas significa que eles conseguiam administrar as propriedades de muitas delas, explorando-as, tornando-as suas presas. Há uma maldição em Isaías 10, os versos 1 e 2. Para quem comete isso, Deus é juiz das viúvas e dedica a elas um cuidado especial. Êxodo 22, os versos 22 e 23, Provérbios 15, verso 25. Os fariseus disfarçavam suas más intenções com longas orações. Por isso eles receberão um grau mais alto de juízo, mais severo. Terceiro, os falsos líderes são amaldiçoados porque fazem prosélitos para si. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno. 2 vezes mais que vós, Mateus 23 e verso 15. Os fariseus faziam um esforço elogiável para fazer prosélitos para o farisaísmo e não para Deus. O objetivo deles não era a glória de Deus nem o bem das pessoas, mas o crédito pessoal de fazer prosélitos e tê-los como presas. Os prosélitos de fariseus eram 2 vezes piores na lei cerimonial, no legalismo, na perseguição contra os cristãos, Atos 13, versos 45, 17, verso 5, 18, 6, 26, verso 11. Por isso Jesus disse: o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23, verso 15. Os hipócritas, embora se julguem filhos de Deus, são filhos do diabo ou filhos do inferno. Quarto, os falsos líderes são amaldiçoados porque conduzem o povo ao erro espiritual. Os fariseus são guias cegos, Mateus 23, 24, que terão de responder pelo sangue de muitas pessoas. Para provar a cegueira deles, Jesus mostra que eles faziam juramentos tolos. Eles faziam diferença de juramentos. Jurar pelo santuário não era obrigatório, mas pelo ouro do santuário, sim. Jesus mostra a tolice dessa diferença. Jesus corrige o engano dizendo: portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquilo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. O objetivo do verdadeiro juramento é expressar algo em nome de Deus. Juramentos são declarações solenes que invocam Deus como testemunha das declarações e promessas feitas, pedindo a Deus que puna qualquer falsidade. Esdras, capítulo 10, verso 5, Neemias 5, 12, 2 Coríntios 1, verso 23, Hebreus 6, os versos 13 a 17.
Todo cristão deve falar a verdade e honrar a palavra dada. Êxodo 20, verso 16, Mateus 5, 37. Os fariseus levavam o povo a jurar por coisas que lhes dessem lucro e ganho pessoal. Quinto, os falsos líderes são amaldiçoados porque valorizam as coisas menores e desprezam as mais importantes da lei. Os fariseus eram rígidos e exigentes nos detalhes da lei e relaxados nas questões mais importantes. O verso que nós usamos muitas vezes aqui no livro, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Eles se preocupavam em consagrar o dízimo das mínimas sementes, Levítico 27:30, Deuteronômio 14:22, mas desprezavam a prática da justiça, da misericórdia e da fé, Salmo 15 e Miqueias 6:8. Jesus diz que eles deveriam continuar dando dízimo, mas que fizessem também o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. O mosquito era o menor e o camelo era o maior dos animais impuros. Sexto, os falsos líderes são amaldiçoados porque combatem o pecado exteriormente e não no interior. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina, de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Mateus 23, os versos 25 e 26. O que contamina o homem não é o que entra ou o que está do lado de fora, mas o que procede do seu coração corrupto. Mateus 15, os versos 17 a 20. Primeiro é necessário limpar o coração. Salmos 51:10. Sétimo, os falsos líderes são amaldiçoados porque são fingidos espiritualmente. Jesus compara os fariseus aos sepulcros caiados. Externamente são bonitos, caiados de branco bem claro, passando a imagem de pureza. O verso 27 e 28 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos, de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de inimizade. O problema é que quando você abre o sepulcro, tem contato com toda impureza e podridão. Oitavo e último, os falsos líderes são amaldiçoados porque perseguem os servos de Deus. Os escribas e fariseus fingiam honrar os profetas, adornando seus sepulcros e dizendo: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Mateus 23:30. Com isso, eles mesmos reconhecem o pecado dos seus antepassados. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, é duro e direto. Assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Atos 7:51. Jesus passa a condená-los de forma clara, mostrando que a medida do pecado deles tinha enchido. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis, crucificareis a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Segue desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Mateus 23, os versos 33 a 35. Jesus envia embaixadores e missionários aos judeus, mas os fariseus irão açoitá-los, persegui-los, matá-los e crucificá-los.
Jesus conclui dizendo algo muito sério: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Mateus 23:36. Todo o castigo divino pelo sangue derramado dos justos no passado, de Abel a Zacarias, viria sobre aquela geração. A invasão dos romanos a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo foi algo terrível. Concluindo, fica claro que os falsos líderes religiosos têm Deus como adversários. Jeremias 23, os versos 30 a 32. Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor. Furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Deus é contra os falsos líderes, porque são mentirosos e levianos. O ensino deles é inútil do ponto de vista espiritual. O fim deles é trágico e terrível. Querido, assim nós encerramos a leitura do livro Dízimos e Ofertas. São para hoje. Eu espero ter cooperado com você, espero mesmo ter sido instrumento, colocando também a leitura como uma ferramenta para que você possa ter acesso a esse conteúdo. Deixe o seu feedback, faça sugestões para as próximas gravações. Use a área de comentários desse vídeo para fazê-lo. Deus abençoe, um forte abraço para você, em nome de Jesus.